Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para continuarmos a nossa incrível playlist de sábado Transforme-se, onde nós abordamos muitas histórias budistas, koans, muita coisa interessante sobre o budismo versus as outras religiões e versus até mesmo todas as ramificações do budismo. Budismo tibetano versus o budismo zen, chan, vietnamita, tailandês e todas as crendices populares baseado em achismos que as pessoas sempre têm. Mas hoje nós vamos continuar uma ideia de um outro pensamento chamado viver é morrer e morrer é viver. Muitas religiões elas não são claras em termos de o que está por detrás da morte ou como se preparar para a morte. Imagina você vai numa igreja e está lá vendo o seu padre, o seu pastor predileto, e de repente fala, vamos agora nos prepararmos para a morte. E você fala, o quê? Você sai correndo. Mas dentro do budismo, a ideia é o contrário. É você entender que realmente a única certeza que você tem na vida é que vai morrer. Você vai morrer. Você não sabia dessa? Tu vai estar lá no cemitério, como todo mundo vai estar. Agora, o que você faz entre o viver e o morrer? Aí é que está o pulo do gato. E é isso que nós vamos então tratar sobre toda essa questão do que está sobre a vida, para que você possa se desapegar e aprender no momento da sua morte o que fazer. Vamos lá. Use a sua consciência. Cada momento da vida envolve também uma pequena morte. Por isso, a própria vida nos oferece muitas oportunidades de vislumbrar a morte. Hoje em dia, as pessoas andam tão distraídas que poucas conseguem aproveitar bem tais oportunidades. Contudo, há um modo de se relacionar com as pequenas mortes da vida que o ajudará a se preparar para a morte do seu corpo no fim desta vida. Tudo o que precisa fazer é notar que em cada coisa que você faz, a cada momento há uma morte. Nas relações, no casamento, no estilo de vida, numa xícara de café quase vazia. Presta atenção nisso. O que é um momento de quase morte? Quando você está num relacionamento em que você é apaixonado pelo homem ou pela mulher, e de repente acontece uma separação, a pessoa chega para você e fala, não quero mais, leave me alone, Britney. Aí você fala, cacete, peraí, mas eu fiz tudo por você, o porquê? E de repente não existe um porquê, simplesmente aconteceu. E no simplesmente aconteceu, você se vê desesperado, você se vê angustiado, você se vê preocupado, nervoso, triste, chorando pelos cantos, amargurado, começa a rogar praga para todo mundo, começa a odiar a sua existência, começa a odiar a sua vida. Passado, sei lá, vamos colocar aí um prazo de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, você conhece uma outra pessoa e de repente a alegria de viver voltou. Mas peraí, você não estava triste porque você tinha acabado de perder uma parte de você e de repente você está feliz com uma outra pessoa? Isso é impermanência da vida, isto é, você sofreu, chorou, você perdeu praticamente uma vida ali. E de repente você está vivendo uma nova vida. Existem pessoas que emagrecem horrores depois que terminam um relacionamento, mas também existem pessoas que caem no vício, nas drogas, na beberagem e em todos os prazeres mundanos. Mas depois que arruma uma outra pessoa, se vê novamente dentro dos ditames mais corretos da sua jornada em vida. Você, infelizmente, passou por um processo de quase morte, se desprendendo de tudo aquilo que estava preso a você. O apego à pessoa, a inveja, a raiva, a ignorância que respaldava sobre a forma de como você lidava naquele relacionamento. Isso também acontece, infelizmente, quando pessoas queridas morrem. Quando seu marido morre, sua esposa morre, seu filho morre, nós passamos por esse processo. E algumas pessoas levam quase ao extremo, cometendo um suicídio ou tentativa de suicídio, o que é um extremo. Mas é aquela coisa, eu não consigo viver sem eles, então eu não vou mais viver e vou morrer. Existe, obviamente, o pós-traumático. Então, depois que tudo isso acontece e você se submeteu a tratamentos com psicólogos, psiquiatras e medicamento,
Você começa a voltar à vida e você começa a se relacionar com outras pessoas, você começa a novamente enxergar a beleza da vida e entender que isso são conclusões e fatores da própria vida. Seu pai vai morrer, seu marido vai morrer, sua esposa vai morrer ou seus filhos vão morrer. A vida é isso, é o jogo. Quando você nasceu, automaticamente você começou o jogo. Game on. O game over vai acontecer quando shit happens, ou alguma coisa acontece com você ao longo da sua vida, ou quando você realmente tiver 80, 90 anos de idade e seu organismo não estiver mais forte para continuar sustentando o seu corpo. Infelizmente é assim. Nós temos 80, 90 anos em média de vida e nós temos que aprender que este é o jogo da vida. Não tem um jogo da vida? Acho que tem, né? Bom, tudo o que precisa fazer então é notar, tá? De certo modo, esse método parece simples demais para ser efetivo. Ainda assim, a simples consciência é a chave para a compreensão de que a morte faz parte de cada momento da vida. Aprender a estar consciente das coisas sem sentir que precisa estar sempre fazendo alguma coisa. Apenas note. Por ironia, a experiência de mudanças e mortes na vida nos fazem muito mais bem do que mal. Contudo, sempre fazemos um grande drama a respeito de tudo, principalmente sobre as mudanças que rotulamos como más. Então, aprenda a se alegrar e aproveitar a vida em vez de lamuriar sobre as coisas que estão absolutamente fora do seu controle. E nada está no seu controle, nada. As pessoas acham que elas são controladoras. Elas acham que elas podem controlar tudo. Não podem. Você não pode controlar uma pessoa. Você não pode controlar o seu animal, você não pode controlar a sua própria vida, porque a sua vida, o seu animal e todas as outras pessoas, elas estão suscetíveis a milhões de aspectos. Aspectos, obviamente, intra e extra. Intra no sentido das suas emoções, seus pensamentos, seus órgãos, suas enfermidades, suas doenças. E algo fora do seu corpo, fora da sua mente, que são pessoas que vão fazer coisas com você. Então você acha que você tem o controle, você vai pegar o seu carro e vai até o supermercado e de repente você encontra o seu carro batido. Você completamente perdeu o controle. Alguém foi lá e te fez uma ação que vai gerar um grande transtorno na sua vida, ou roubou o seu carro. Você não tem o controle das coisas. As coisas elas agem por ações e reações constantemente, por pensamentos, emoções e atitudes de cada indivíduo. Nós temos, milhões de pessoas em cada cidade. São Paulo tem 212 milhões de pessoas. Essas 212 milhões de pessoas têm suas emoções, pensamentos e suas atitudes. Existem pessoas ruins e pessoas boas. Existem pessoas bem intencionadas e pessoas mal intencionadas. Se você cruza o espaço de uma pessoa mal intencionada, você se torna alvo de um assalto, de um furto ou de um latrocínio. Nós estamos vivendo uma eterna causalidade. A vida é assim, é uma grande teia, uma grande trama de tecido onde tudo está relacionado. Todos os pensamentos, as ações e emoções, porque eles fazem parte de um emaranhado. Prática no sono. Seja qual for sua crença ou prática espiritual, sempre aspire a reconhecer que os seus sonhos são apenas sonhos. Saiba enquanto sonha que você está sonhando. O nosso grande erro em todas as nossas muitas vidas, é imaginar que todas as experiências são reais. Pare de cometer esse erro. Quando estiver adormecendo, simule o momento da morte, forçando-se a acreditar que está quase morrendo. Se quiser, tente o seguinte método, que se baseia na prática de aspiração. Isso aqui é muito complicado e isso é um treinamento budista, tá? Eu fiz esse treinamento em mim quando eu tinha 20 anos de idade. Para vocês terem uma ideia, eu estou com quase 50 anos. Simular a morte e você estar preparado para situações é como se você entrasse num carro da montanha-russa sem que ela esteja ligada e você sai dizendo, ok, eu já entendi como vai funcionar e já experimentei as sensações só de sentar no carrinho. E quando eu tiver que sentar, eu vou saber exatamente o que fazer. É você entrar num restaurante e pedir um sanduíche e olhar, sentir o cheiro e falar, ok, eu já sei qual é o gosto do sanduíche só pelo cheiro, então eu vou embora. Simular a morte é você estar parcialmente preparado para as emoções que irão acontecer no momento em que começar a sua jornada. Por quê? Porque a morte ela vai te pregar peças.
Quando acontecer dos seus órgãos começarem a entrar em falência, a sua mente não vai aceitar. Quando você começar a ter a boca seca, as articulações todas imobilizadas, quando realmente os fluidos do seu corpo pararem e você começar a espumar, né, em alguns casos, a sua mente vai falar, calma, é só um resfriado. Ou não está acontecendo nada. Ou em alguns aspectos ela vai falar, cara, você está morrendo, porra, corre pro hospital, luta pela sua vida, vai! E é assim que a vida vai acontecer naquele momento da morte. Sua mente vai surtar, sua mente vai olhar para você e vai falar, corre, cara, vai pro hospital! E você não vai conseguir andar. Você não vai conseguir se mover. E você só tem um caminho, aceitar que está no momento da sua jornada de passagem. Quando acontecer isso, a sua mente vai pregar peças, ela vai começar a criar obstáculos. Os primeiros obstáculos que sua mente vai criar são os das falsas impressões mentais. Isso o budismo ensina em alguns livros sobre a morte, e é muito interessante porque a mente vai criar arquétipos que vão lhe enganar. Então ela vai começar a criar imagens, tá? Me dá imagens. Essas imagens, elas são interessantes porque vão ser imagens de falsos deuses que você passou a acreditar em vida, falsos parentes que você acha que você está vendo e não está, como aconteceu comigo, quando eu tive o acidente de carro, quando eu fui atropelado e eu vi a minha bisavó. Mas eu sabia que não era a minha bisavó, era um arquétipo, utilizando-se da imagem da minha bisavó para me confortar. Entendem? Era uma projeção, dizendo, a minha mente precisou trazer uma imagem de uma pessoa que seria de conforto, no caso, obviamente, uma avó, uma bisavó. E quando você se depara com aquela imagem de conforto, as suas emoções, elas acalmam, no caso, só sua mente vai acalmar as suas emoções e dizer, cara, olha sua avó que legal, ou sua bisavó. E na verdade não são eles. Na verdade é a sua mente projetando um momento de calma. E naquele momento eu voltei à vida, então eu não tenho mais respaldo sobre isso. Mas nos textos budistas, eles falam exatamente que a sua mente vai ver de tudo. Coisas boas e coisas ruins, emoções boas e emoções ruins. Você vai se deparar por milhões de momentos que vão te atrapalhar. Quando se deitar para dormir, pense, posso morrer esta noite. Pode ser o fim. Talvez eu nunca mais acorde de novo. Perdoe aqueles que precisa perdoar, esqueça tudo que deva ser esquecido, pense em qualquer coisa que deixe calmo e relaxado. Pode ser numa folha que cai ou o grasnar de um pato. Principalmente peça que tudo que você e todos os seres sencientes possuam e vivenciem sejam coisas boas. Ok, beleza, até agora tranquilo. De fato, se você puder se focar em cuidar mais dos outros do que de si mesmo, isso lhe proporcionará grande alegria, além de garantir que você próprio seja bem cuidado. Beleza? Quando você adormece a consciência do seu próprio corpo, o que seus olhos enxergam, seu nariz cheira, sua língua prova e assim por diante, será desconectado pelo sono. E é verdade, eu estou cansado de falar isso em vídeo. Quando você dorme, você perde completamente todo e qualquer tipo de sensação e percepção ao seu redor. Você fica vulnerável àquilo que está acontecendo. O seu corpo de energia, ele diminui. Porque todo o estado de percepção do indivíduo está de acordo e atrelado ao seu corpo de energia. Ver, ouvir, sentir, tocar, cheirar, tudo aquilo que está ao seu redor são elementos de percepção da sua consciência, dos 5 estágios de consciência. Quando você adormece, você não tem mais nada que te faça se conectar com ao seu redor. Você entra num sono profundo e seu corpo de energia então diminui. Isso faz com que todo e qualquer tipo de ser do mundo espiritual eventualmente se aproxime de você, porque você se torna vulnerável a todo e qualquer tipo de presença ao seu redor, ok? Beleza. Quando você acordar de novo, imagine que renasceu, que uma nova vida está começando. Observe que você se reconecta com seus sentidos e os objetos dos sentidos. Ok. Escute o canto dos pássaros, sinta o mau hálito, o gosto da sua boca. Pense consigo mesmo, o mundo para o qual despertei não vai durar para sempre. Pronto, agora os neuróticos vão ficar doidos. Olhe para a sua mesa e aquela bela caixa de papéis de cartas japonesas que nunca foi aberta. Utilize-os e aprecie agora, talvez seja a última chance.
Isso aqui é uma prática para não budistas. E agora a gente vai para a prática budista, que é o que eu tenho medo. Eu lembro que quando eu iniciei as práticas de meditação do Sakyamuni Buda, dentro de algumas linhagens budistas, existem práticas de acordo com aqueles que eles consideram como um divisor de águas para os seus ensinamentos. Então, dentro de linhagens existe o Padmasambhava, o Milarepa, existe o Shakyamuni Buda, existe o Tsongkhapa, você pode colocar aí então Naropa, Tilopa e outros grandes mestres budistas ou professores budistas que realmente ensinaram muita coisa interessante e foram divisores de água entre cada uma das linhagens e tradições. Dentro, então, da linhagem Sakya, nós temos as práticas do Sakyamuni Buda, que também transita em algumas outras, tá? Mas, quando eu tive acesso aos textos, eu percebi que o próprio Sakyamuni Buda tem uma prática muito interessante, muito bonita, que fala exatamente isso. Ele fala sobre a questão de quando você abrir os olhos e você tem que agradecer por mais um dia de existência. Por mais um dia dentro das possibilidades de mudar a sua vida, de melhorar a sua vida, de fazer coisas que você não fez ontem, mas que hoje você vai fazer, de poder criar, fazer, de poder aprender coisas. Cada segundo, cada minuto, cada hora do seu dia torna-se algo extremamente importante para que você possa fazer algo por você e pelos outros. Quando você vai trabalhar a questão de ajudar todos os seres sencientes, é importante que você saiba o que é você, como você pode ajudar, até onde você pode ir. Ajudar as pessoas dentro dos tratamentos que nós colocamos, ajudar as pessoas dentro do encaminhamento da consciência de pessoas falecidas e realmente ajudar as pessoas à elucidação é algo que eu consigo fazer, é algo que está dentro do meu alcance. E torna-se, obviamente, um objeto de gratificação quando as pessoas olham e falam, cara, adoro o teu canal, gosto bastante do aprendizado, o teu aprendizado mudou minha vida. Eu realmente segui os passos que você falou em vídeo e eu percebi que o que você está falando é verdade. E muitas pessoas falam isso. Isso é fazer com que o dia ele seja realmente algo mais apreciado. Existem pessoas que infelizmente acordam e acordam fazendo coisas ruins, desejando mal, fazendo práticas de mal, prejudicando o próximo. E isso a gente vê todos os dias, até em pseudo-crenças abrasileiradas, onde o cara vai fazer trabalhos de amarração, destruição, vamos ver trabalhos de vingança, matando animais, em prol ao quê, cara? Sabe? Você, na verdade, o que você está fazendo? Você está fazendo algo tão ruim, matando um animal indefeso, destruindo uma vida, utilizando-se então de pensamentos ruins, de atitudes ruins, comportamentos ruins para qual você foi pago para fazer por pessoas medíocres que acham que realmente podem utilizar-se então do animal morto para prejudicar outro. Sabe? E animais que vocês nem comem. Você vai fazer um sacrifício de cachorro, ninguém vai comer carne de cachorro. Fica lá apodrecendo. Tem um cemitério de animais que é utilizado só para práticas desse tipo, para sacrifício de animais. Eles levam os animais lá para abater os animais. O lugar, ele é inabitável, sabe? Não pode ter nada ali, porque o solo está completamente destruído de tantas coisas ruins advindas desses massacres. Então, assim, a diferença do budismo para outras crenças está exatamente dentro do início da sua jornada, quando você abre o olho, até o dia que você fecha os seus olhos. O momento que você fecha os olhos e você entra nessa imersão para realmente olhar e falar, eu errei, e você faz uma autoavaliação dizendo, eu errei nisso, eu errei naquilo, eu preciso melhorar nisso, eu preciso ter uma outra atitude, ou eu preciso me desculpar com alguém que eu realmente agi errado, eu preciso melhorar a forma de pensar, melhorar a forma de agir. Isso é o budismo. A autorreflexão. E não achar realmente essa questão da verdade absoluta, tipo, eu assumo a questão de matar animais e sacrificar animais em pró da necessidade do indivíduo a fazer a sua justiça. Isso é algo absurdo, sabe? Isso o budismo, ele abomina. Muitas crenças antigas dentro do xamanismo, que acontecia antes, obviamente, do budismo tibetano, infelizmente, faziam sacrifícios de animais. E o budismo, ele começa a demonstrar para as pessoas o quão errado elas estavam, tá? E mudaram, obviamente, a postura e
não fizeram mais esses sacrifícios de animais. E é isso que as pessoas têm que entender, tá? Agora, para os budistas, agora ferrou. Agora ferrou. O que será que eles vão falar? Meu Deus, teu Deus, nosso não, né? Só o de vocês. Para os budistas, se desejar, siga uma antiga tradição budista, imagine que todos os Budas e Bodhisattvas, isso claramente se você é budista, se você não é, não faça, estão reunidos no seu travesseiro. Então, antes de deitar, ofereça uma prostração a eles, coisa que vocês não vão saber o que é. Se desejar emular a famosa posição reclinada de Buda, deite-se sobre o lado direito para dormir, pense. Desejo fazer bom uso desta noite de sono. Rendo-me ao Buda, ao Dharma e à Sangha. Desejo que esta noite de sono seja benéfica e significativa para mim e para os outros. E quando estiver adormecendo, pense, estou morrendo, a minha consciência dos sentidos está se dissolvendo. E ao acordar, pense, eu renasci, espero bom uso desta vida efêmera para beneficiar a mim e aos outros. Novamente, se você não é budista, não faça, tudo bem? Por quê? Porque você precisa ter certas iniciações e entender o que são Budas, Bodhisattvas e realmente entender como eles atingiram esse título de Bodhisattva, como eles são venerados, honrados e respeitados. E principalmente o que é uma prostração, como fazer, porque precisa da devida instrução. Não adianta fazer só o gesto. No budismo, nós temos 3 fatores extremamente importantes, e eu sempre falo isso, mas nós temos o corpo de Buda, a fala de Buda e a mente de Buda. Todo e qualquer tipo de prática envolve esses 3 princípios. O corpo de Buda são movimentos que você faz corporal, seja os movimentos para as prostrações, seja movimentos para a oferenda de mandala, seja os movimentos para a oferenda de água no altar, seja os movimentos que você faz com o sino, com o dorde, com os tambores, com o kanglin ou o que for. O corpo ele é uma ferramenta utilizada para mover e principalmente atrelado às emoções e os pensamentos. A fala de Buda, os mantras entoados, os textos entoados, todos os princípios que você vai se deparar do budismo. O budismo, os textos, eles são complexos, eles não são simples. Eles são divididos em várias partes, onde você vai ter a tomada de refúgio, oferenda de mandala, os votos que você faz, as preces iniciais. Tudo tem um passo a passo que pode levar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1 semana ou mesmo 1 ano inteiro de práticas. Existem práticas que levam 3 anos no mínimo para você terminar. E a mente de Buda, como a mente vai projetar as emoções, os pensamentos, como ela vai fazer as visualizações das deidades búdicas, como ela realmente vai trabalhar os conceitos, como ele vai interpretar os textos. A mente búdica ela precisa ser sempre utilizada como um meio para o lama, o tulku ou o grande professor que está ali e que ele é um professor adequado, tá? Vai te ensinar a ter o pensamento correto para as emoções certas, o corpo certo, a fala certa, para poder fazer a prática. Não adianta sentar e fazer mantra porque você é um idiota. Não tem outra explicação. Não adianta ficar fazendo Om o dia inteiro que você não está fazendo nada. Nada. Não adianta ficar fazendo mantras budistas, sendo que você não tem a visualização, você não tem o corpo de Buda, a fala de Buda, a mente de Buda, você não tem instrução e nem a iniciação dada para poder seguir aquele mantra. Todo e qualquer tipo de prática budista tem que ter a devida autorização do lama, do tulku ou de realmente uma pessoa que tenha passado por todo esse monastério e ser realmente qualificado. Todos os lamas que eu tenho acesso, eles são lamas que fizeram todo o processo no Tibete, que vieram para o Brasil, que em sua maioria são tibetanos, alguns são americanos, e que passam a devida instrução para que a gente possa fazer a prática. E eles sabem a nossa natureza, eles conhecem nossas falhas, os nossos erros, para que possa ser corrigido durante esse momento. Não sejam idiotas. Sejam pessoas inteligentes para entrarem nas crenças, entenderem o que é ensinado, ver o nível de dificuldade daquilo, entender que tudo tem um passo a passo e não sejam marinheiros de primeira viagem a fazer coisas erradas, porque vocês fazem. Ok?
São práticas interessantes para que a sua mente se prepare para o momento da morte. A prática para o não budista, que seria essa daqui que eles trataram, sobre realmente você ter essa percepção inicial da noite como se fosse algo que vai lhe tomar, né, que você vai apagar, que você vai se deixar ir, ela é uma prática ok. Agora, para budistas, não façam. Vocês não sabem o que são os Budas, os Bodhisattvas, vocês não sabem o que é a posição do Buda, não façam, tá bom? Mas é muito legal. Bom, a gente vai continuar então, tem aqui como os budistas se preparam para a morte, vai ser obviamente o tema do próximo vídeo. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente complemente a medicina e não substitua. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpesadecasas@gmail.com e lá vocês vão ter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores cobrados. Sim, eu cobro. Por quê? Porque eu não sou vidente, eu não sou um paranormal, eu não sou um espírita, eu não sou dono de terreiro, eu não sou pai de santo, eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de doação: PayPal, Seja Membro e o Valeu, os 3 encontram-se aqui abaixo. Basta vocês clicarem nesses links e vocês vão ser levados a uma página e lá vocês podem fazer a doação que vocês quiserem ou puderem. E por último, nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Bom, como eu digo sempre ao final dessa playlist, namastê, meus nobres e queridos gafanhotos.